Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar CNC4U. Igual a gente prometeu aqui na nossa última edição, algumas semaninhas atrás aí, com a participação do Fernando. Hoje ele está aqui mais uma vez para apresentar para vocês esse tópico de programação CNC parametrizada. Estou só com um pequeno retorno aqui. Desculpa pelo pequeno atraso, pessoal, por ter começado a sessão de hoje. A gente estava com alguns probleminhas aqui, alguns colegas não conseguindo entrar. Quem não estiver conseguindo entrar, se vocês estiverem sabendo de alguém aí com dificuldade, passem esse link aí que vocês receberam por e-mail. Então, vou estar disponibilizando ele aqui no chat para vocês. Então, se alguém tiver com dificuldade de entrar, esse é o link para entrar aqui na nossa sala. Mas vejo que já tem muita gente aí prestigiando aqui com a gente nessa noite fria aí, em toda a região sul, sudeste. O Brasil aí está bem frio. Vamos aproveitar aí para aprender um pouco mais sobre a programação CNC, junto com o nosso colega aí, Fernando, da CAD-CAM Brasil. Então, Fernando, por favor, dou espaço aqui para você se apresentar, falar com o pessoal. Sim. Pessoal, boa noite. Eu sou o Fernando, da CAD-CAM Brasil, e é um prazer estar aqui com vocês essa noite, poder compartilhar o conhecimento com vocês. Eu sou do projeto CAD-CAM Brasil, que é um projeto de ensino, de formação de programadores e operadores de máquina CNC, um projeto online, onde a gente tem vários cursos, plataformas. A gente faz lives todas as terças-feiras e as quintas-feiras, lives gratuitas no YouTube, trazendo vivências reais e situações reais do chão de fábrica para vocês aí. Os criadores desse projeto sou eu, mais o Renato. Então, a gente está todas as terças e quintas fazendo live para vocês, e nós somos convidados aqui pelo Guilherme e pelo Gustavo Marino para fazer essa aula de programação parametrizada para vocês aqui, e é um prazer estar aqui para poder fazer essa aula com vocês. Beleza, muito obrigado, Fernando, pela sua participação. Tenho certeza que vai trazer um conteúdo aí bem diferenciado para o pessoal hoje. Estou aqui com o Gustavo também, meu parceiro de sempre, ele que é o idealizador dessa iniciativa do CNC4U, traz sempre conteúdo gratuito aí para vocês em relação à programação CNC. Para quem não conhece, a gente tem o nosso canal do YouTube também, Gustavo Marino. É para lá que esse vídeo vai, essa apresentação ao vivo aqui, esse webinar vai para lá depois. Então, se alguém não conseguir assistir, precisar reassistir de novo, confiram depois, então, o canal do YouTube do Gustavo Marino, tá bom? Gustavo, se quiser... Eu vou colocar o vídeo lá depois, né? E aí eu mando um e-mail para todo mundo, porque tem muita gente que com certeza vai se inscrever e depois não consegue participar. Né? Eu também aproveito e agradeço o Fernando, aí a gente é tudo corrido para todo mundo, né? Hoje a gente convidou um monte de gente acabou entrando aí em cima da hora. E agradeço o Fernando aí pela parceria, porque a nossa ideia é mostrar um conceito de programação que geralmente nem eu, nem o Guilherme a gente aborda, né? Porque a gente acaba mais focando na programação do ShopMill, ShopTurn, né, e alguma coisa do G-Code Siemens. Então é algo que tem realmente uma demanda muito grande, muita gente pergunta, a gente quis aproveitar a expertise do Fernando aí, que tá sempre com vocês aí nas mídias, mostrando programação, e trazer ele também para a gente, até fazer esse vídeo como referência para deixar depois para que todo mundo acesse e tem esse conhecimento aí. Tá bom, Fernando? Obrigado aí, obrigado, Guilherme. E eu, Guilherme, a gente vai ficar tentando responder aqui para vocês, pessoal, aqui no chat, enquanto o Fernando vai dando treinamento, mas hoje é um pouco diferente, né? A programação parametrizada já é algo mais conceitual, que foge um pouco do simulador, dos ciclos da Siemens. Se a gente puder ajudar de alguma maneira, podem fazer uma pergunta aí que a gente vai tocando aqui. Perfeito, pessoal. Então, vou passar a bola para o Fernando, sem mais delongas. Já vou passar aqui para a tela dele. Eu já vi que ele está aqui no Sinotrem, tá? Então, pessoal, qualquer dúvida, fiquem à vontade para mandar as suas perguntas aí no chat. Eu, Gustavo, vamos estar à disposição para estar respondendo elas aí. E fiquem tranquilos, esse webinar vai ser mandado por e-mail para vocês, a gravação dele. Então, se alguém não conseguir assistir ao vivo ou precisar reassistir depois,
fiquem tranquilos que vai ser disponibilizado isso para vocês, tanto pela plataforma aqui no site da Siemens, quanto também no canal do YouTube do Gustavo Marino. Beleza? Então, Fernando, a tela é sua aí. Fernando, um adendo aqui, tem bastante gente do Senai, cara, bastante professores, não só do Senai, do Instituto Federal, Paula Souza, ETEC, FATEC, então acho que vai ser um negócio bem legal para você, bem conceitual mesmo para você abordar, né? E agradeço, pessoal, aí a grande participação aí do segmento educacional, que eu acho que é muito legal para os alunos, até para os professores, essa abordagem de programação. Tá bom? Desculpa aí, vamos lá. Sem problema. Na hora que você compartilhar na tela, só me avisa aqui, Guilherme. Já está na sua tela, já está na tela. Já? Pessoal, mais uma vez, boa noite. Eu sou o Fernando Ferreira, do canal CAD-CAM Brasil, que é um projeto de aulas online para formação de programadores e operadores de máquinas CNC, tá? A gente tem canal no YouTube, perfil no Instagram, onde a gente traz conhecimento para toda essa turma. Na minha tela aqui tem um QR Code, que se vocês escanearem com o celular aí, vocês conseguem entrar para o nosso grupo do Telegram, onde a gente passa mais informações sobre as lives que são feitas todas as terças e quintas-feiras. Eu trouxe aqui, deixa eu só falar aqui rapidinho com vocês, porque está próximo da nossa semana, um evento que nós vamos fazer aqui da CAD-CAM Brasil, que é um evento online gratuito, que a gente chama de a Semana do Programador e Operador de Máquinas CNC, que vai do dia 30/5 ao dia 6/6, tá? Essa telinha que vocês estão vendo aí é o nosso Instagram. O link do evento, para quem quiser se cadastrar no evento, tá aqui na bio do Instagram. Depois que você entra no nosso Instagram, que você clica nesse link da bio, você é direcionado para essa página aqui, né? Uma página onde você vai concluir o seu cadastro aí. Nome completo, e-mail e telefone. Quando clicar em Quero Participar do evento, você vai ser direcionado para mais uma tela e vai pedir somente para você confirmar seu e-mail. Você vai cair nessa tela aqui. Quando você clicar nesse link, você vai fazer a confirmação do seu e-mail. E a gente tem uma pesquisa, que é uma pesquisa bem pequena e bem rápida, porque a gente quer entender quem é que nos acompanha, qual conteúdo é mais relevante para vocês, quais as dúvidas que o pessoal tem no dia a dia. Então, tem uma pesquisa bem rapidinha para poder fazer. E aqui a gente tem a programação do evento, que vão ser 3 dias, né? Aula 1, aula 2 e aula 3. Segunda, quarta e sexta-feira, que a gente vai falar também dos 5 erros de programação de máquina CNC que impedem programador e operador de dominar várias máquinas CNC. Na aula 2 da quarta-feira, nós vamos mostrar os erros na segunda-feira, nós vamos mostrar os acertos na quarta-feira. E na sexta-feira nós vamos responder as perguntas de todo mundo que participou desse evento aí, tá? E aí depois você pode clicar nesse grupo aqui, nesse botãozinho aqui, e você vai entrar para o nosso grupo de WhatsApp, onde lá a gente vai vai mandar mais informações especificamente sobre o evento para vocês, tá, gente? Então, quem quiser fazer parte, é só acessar nosso Instagram, cadcam.brasil, clicar no link que está na bio e fazer o seu cadastro. Hoje, nessa aula de hoje, esqueci de passar por essa página aqui, quando você clicar lá, você vai entrar para essa telinha aqui, que é para entrar na conversa, que você vai entrar para o grupo do WhatsApp, tá? E hoje eu trouxe para vocês essas peças aqui, para que a gente faça elas em programação parametrizada, tá? O que a programação parametrizada nos ajuda no dia a dia? Alterações mais fáceis de programa. A gente consegue fazer programações mais complexas usando códigos de programação parametrizada. Embora hoje a gente também tenha os sistemas de CAM, tem coisas que você não consegue fazer a partir de um CAM. Você precisa dos recursos de programação parametrizada para usar recursos da máquina junto com recursos de software e ser um programa simples que você consegue fazer alterações de forma rápida. Assim como a gente pode trabalhar também com famílias de peça, né? Alterações rápidas, você tem peças de geometrias muito parecidas, a gente consegue fazer essas alterações de forma bem rápida, utilizando
a programação parametrizada, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente começa a fazer programação parametrizada são os parâmetros R, né? Porque a gente pode substituir os valores x, y, z e outros valores por parâmetros R. Então, com uma alteração apenas, eu altero vários parâmetros da programação e eu não preciso mexer na estrutura da programação. Defino algumas linhas e trabalho somente nelas, a estrutura, o cálculo da programação. Eu não preciso trabalhar com ela. A gente vai começar aqui para vocês entenderem de forma simples como se trabalham os parâmetros R, tá? Aqui eu tenho uma situação onde eu informo para a máquina o seguinte: R1 é igual a 10, tá? E numa linha abaixo da programação, eu vou informar um outro valor de R. R2 é igual a 15. Então, eu estou informando para a máquina que o valor de R1 é 10 e que o valor de R2 é 15. Mais abaixo do programa, eu posso fazer uma operação matemática aqui, falando, por exemplo, o R3 vai ser R1 mais R2. Então, qual que é o resultado que eu tenho para R3? 25. Então, se eu for lá e alterar o R1 automaticamente e reprocessar o programa, automaticamente o R3 vai mudar o valor automaticamente aí. E aonde é que esses caras entram dentro do Sinotrem, tá? Eu estou com a tela do Sinotrem, só para vocês saberem o caminho aonde entram esses parâmetros. Eu vou clicar aqui nesse botãozinho Offset e eu vou vir aqui embaixo. Aí eu tenho a opção de variáveis de usuário. Observa aqui, eu vou zerar todos esses valores de R, todos eles. E eu vou entrar aqui dentro do MDA e vou digitar um valor aqui, ó. R1 é igual, vou botar maiúsculo, R1 é igual a 10. Vou rolar minha tela um pouquinho para baixo, vou dar um ciclo start, vou dar um reset aqui. Quando eu volto em offset, ó, eu observo que o valor de R1 entrou nessa tabela aqui. Né? Então, essa tabela vai sendo preenchida e calculada várias vezes. Voltando aqui no MDA, eu vou falar que o R2 é igual a 15. Vou dar um ciclo start novamente, o programa vai rodar, vai executar. E aí eu vou voltar aqui no offset. Observe que aqui, ó, o valor de R2 já alterou. Então, vamos agora fazer a mesma expressão que nós fizemos aqui. Deixa eu ver se eu consigo dividir a tela para ficar... Deixa eu ver se fica bom para vocês aqui. Então, vou fazer uma outra expressão. R3 é igual a R1 mais R2. Na hora que eu executo o programa aqui com ciclo start, aqui eu acho que a tela não vai ficar... Não, parece que está tranquilo aqui para vocês verem. Então, quando eu volto aqui em offset, ó, observa que o cálculo do R3 está aqui. Então, esses valores são preenchidos a todo momento, à medida que eu vou colocando parâmetros dentro da programação, e eu vou usando esses valores de R para executar a minha peça, tá? Então, vamos lá, vamos começar pela primeira peça aqui, ó. Deixa eu aumentar minha tela. Só voltando aqui, eu já estava avançando um pouco. Aqui são cálculos básicos, né? Matemática básica, mais, menos, dividido, vezes. Mas eu tenho funções mais avançadas para trabalhar dentro dos parâmetros R, tá vendo? Funções de tangente, seno, cosseno, arco cosseno, função exponencial. Então, eu tenho aqui uma parte matemática onde eu posso trabalhar com toda ela dentro do Sinotrem para formar o perfil do programa que eu quero, tá? Então, entendendo, o primeiro passo é entender esses parâmetros R, e aí nós vamos parametrizar uma família de peças nessas dimensões aqui, tá? O material bruto aqui ele tem 120 por 120, a gente tem em cima ali um quadrado de 100 por 100 com arredondamento de 10 milímetros nas quinas, e 25 milímetros de altura. A ideia é fazer alterações fáceis e mais rápidas na largura e no comprimento dessa peça, assim como na altura, na passada em Z, tendo poucas linhas de programação para alteração. Tá? Então, vamos lá. Eu vou clicar em Program Manager aqui. Eu já criei uma pasta aqui de Live Siemens. Nós vamos trabalhar em cima dela. E o primeiro programa aqui eu vou dar o nome de
quadrado, ok? Nós vamos fazer toda essa programação dentro do sistema de programação ISO, tá, galera? Então, vamos lá. A primeira coisa, eu vou criar o material bruto de versus peça bruta. E eu vou fazer um quadro central de 120 por 120. Meu Z0 vai estar na face da peça. E a altura da minha peça vai ser menos 35 milímetros absoluto aqui. Então, vou dar um aceitar. Meu bloco de material bruto já foi criado aqui. Eu criei uma ferramenta aqui, já criei previamente uma ferramenta. Deixa eu vir aqui na lista de ferramentas, que é essa ferramenta aqui. Uma ferramenta, vai ser a T1, que é uma ferramenta de diâmetro de 20 milímetros. Já deixei ela previamente criada aqui. Então, entrando dentro do programa aqui, vamos começar a fazer a programação, né? Programação toda em ISO. T1, eu sempre organizo as programações. Na hora que eu preciso pôr nomes e comentários no programa, eu jogo eles um pouco à frente da programação para que fique de forma clara para qualquer operador e programador que abrir esse programa entender de forma clara o que está acontecendo ali no programa. Até porque a programação parametrizada, a ideia dela é facilitar a vida de quem opera esse programa, né? Então, eu vou colocar um nome aqui, fresa de 20 milímetros, só para identificação no programa. Vou fazer uma troca de ferramenta com M6, G54D1, 0 peças G54, corretor D1. Vou colocar aqui uma rotação de 2.300 RPM em sentido M3. Então, pronto. Aqui está um cabeçalhozinho básico aí para fazer a programação. Agora eu vou começar algumas declarações de variáveis aqui, que são declarações de valores R, tá? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o R1, e eu vou colocar ele aqui de um valor de 100. Vou jogar aqui para frente para ficar claro para todos vocês o que está acontecendo aqui. O valor de R1, eu vou falar que ele é a largura em X dessa peça, tá? O valor R2 aqui, eu vou declarar aqui que ele também é 100 milímetros. Eu vou botar um comentário aqui na frente, eu vou falar que é a largura em Y da peça. Então, tudo que eu tenho de informação que eu acho pertinente, eu já vou colocando ali no cabeçalho do programa. O R3, eu vou falar que ele é igual a 0. E quem que é o meu R3 aqui, ó? Eu vou falar que o meu R3 é o Z inicial da usinagem, tá? Vamos lá para o R4. R4 vai ser igual a 20, ponto e vírgula. Comentário aqui na frente para ficar claro para vocês. E o R4, ele vai ser a profundidade do contorno que eu vou fazer, né? Que é aquele contorno ali de 100%, tá? Então, agora vamos para o próximo passo aqui, que vai ser o R5. O R5, eu vou colocar ele aqui um valor de 5, só para a simulação não se estender muito e não demorar. Esse R5 vai ser a profundidade da passada em Z, tá? Que é o AP da ferramenta. Profundidade em Z. Profundidade de cada passada ali vai tirar. Faltou 5 aqui. Estou errado aqui, o 5. Então, cada passada ali vai me tirar de 5 em 5 milímetros. O R6, vamos lá para o R6. Eu estou dando tudo isso aqui em cima. Eu vou colocar 20, só para vocês entenderem aqui. E esse cara vai ser o diâmetro da ferramenta. Por que eu estou declarando o diâmetro da ferramenta aqui em uma variável, na variável R6? Porque na hora que eu fizer o posicionamento da chapa, né, na hora que eu fizer o primeiro posicionamento em Y ali, por exemplo, deixa eu voltar para essa tela e vou fazer um risco aqui para vocês entenderem, a ferramenta vai posicionar nesse ponto, ela vai se deslocar para cá e vai fazer esse contorno aqui na peça, vai voltar para cá, vai fazer um incremento em Z e vai fazer o próximo contorno na peça e vai chegar assim até a profundidade de 25 milímetros, tá? Então, eu preciso calcular um retorno de segurança para esse retorno da ferramenta. Então, estou declarando uma variável que, caso eu queira alterar o diâmetro da ferramenta, essa alteração fica de forma muito mais fácil, eu não preciso mexer na estrutura do programa. Por isso, eu estou declarando ela aqui. O R7, eu vou falar que vai ser 10 milímetros aqui, ó, que é onde eu vou falar que essa segurança
de aproximação, né, ou de penetração. Vou botar a segurança de penetração em Z. Ficar de forma mais clara aí. O R8, eu vou declarar aqui, ó, que eu quero 10 milímetros. E esse cara aqui serão os raios nos cantos da peça. Tá? Então, essa peça ela tem raios nesses cantos aqui, que são esses raios aqui de 10 milímetros. Eu já estou declarando eles também em uma variável ali. Agora vamos para a próxima variável. E aqui agora nós vamos começar a fazer cálculos de variáveis. Eu já coloquei ali tudo que eu julgo necessário para fazer essa peça. São as alterações que eu posso fazer com mais frequência. Então, eu joguei todas elas ali para cima. Então, agora eu preciso fazer cálculo. Qual que é o cálculo do primeiro posicionamento da ferramenta nesse ponto aqui? Ó? Eu tenho uma distância que aqui eu tenho meu x e y está aqui, né? Então, eu tenho uma distância desse ponto até esse ponto aqui em y. Então, meu primeiro cálculo ali vai ser esse posicionamento em y que eu vou fazer. Então, vamos lá. Como é que nós vamos fazer esse cálculo aqui? Ó? Eu vou abrir um parênteses aqui. Nós vamos começar agora com uma expressão matemática, tá? R2, que é a largura em y, mais R6. Quem que é R6 aqui? É o diâmetro da ferramenta. Então, estou pegando a largura da peça mais o diâmetro da ferramenta. Vou fechar o parênteses. Vou dividir esse valor por 2, né? Porque então eu vou ter 100, que é a largura, mais... Deixa eu voltar na tela aqui para ficar mais claro para vocês. Então, eu tenho 100, que é a largura, eu tenho mais o valor de 20, que é o valor da ferramenta, então eu tenho um valor de 120. Porém, se eu posicionar 120 daqui, a minha ferramenta vai parar muito longe da peça, né? Então, se eu dividir esse valor aqui por 2 e somar com a segurança da peça, eu já tenho um incremento fora do material. E essa segurança também pode ser o excesso de sobremetal lateral que você tem. Ah, então pode ser um valor de 20, 30, 40, 10. Eu coloquei 10 porque aqui eu estou numa programação controlada. Então eu vou pegar esse valor, vou dividir por 2 e vou somar com R7, que é o diâmetro da ferramenta. Então, só para ficar claro para vocês aqui, ó, vou escrever o que eu fiz. Largura em Y mais diâmetro da ferramenta, um ponto aqui, dividido por 2 mais segurança. Okay? Então, o cálculo para o primeiro posicionamento foi esse, sendo que se eu altero a variável do diâmetro da ferramenta ou altero a variável da segurança, consequentemente, o parâmetro R9, que está logo à frente, ele também vai ser alterado. Ok? Então, vamos fazer o primeiro posicionamento aqui da ferramenta. G0, X de 0, que eu estou parando no meio da peça, e agora eu vou trocar os valores de Y, o valor de Y, por uma variável R. Como é que eu vou declarar isso aqui dentro do programa Siemens, tá? Igual, então, Y é igual a menos R9, que vai ser essa continha que nós acabamos de fazer no parâmetro R9 aí. Vou colocar aqui um Z de 100 e já vou ligar o óleo aqui para a usinagem. Vou fazer o primeiro posicionamento aqui em Z de 20, chegou ali próximo da peça, e agora eu vou descer com um Z, G1, Z igual a R3. Quem é R3 aqui? É o Z inicial da minha usinagem. O valor de R3 está aqui, ó. Então, eu desci minha ferramenta nesse cara aqui até Z0. Para eu começar a fazer a usinagem aí. Vou colocar um avanço aqui dos 950. E agora eu cheguei no ponto 0. Agora ali é onde eu preciso fazer um incremento em Z, fazer o contorno da peça, voltar, fazer outro incremento, e aí sim eu boto uma repetição nesse programa. Então, eu já posso declarar bem aqui, que aqui vai ser o início do meu programa. Então, início, 2 pontos. A partir desse ponto é onde eu vou fazer um looping no programa e vou começar
a fazer a repetição dele ali. Agora vamos chegar perto da peça. Ó. G1, Y, menos Y, Y, igual, sempre tem que ter o valor de igual, tá? Menos, quanto que é a largura da peça? Fiz o primeiro posicionamento com a ferramenta aqui, e agora eu tenho que deslocar ela até que ela tangencie nesse ponto aqui. Quanto é esse valor aqui? Que seria menos 50, né? Se eu fosse trabalhar com um valor de 50. Porém, esse valor de 100 eu declarei lá em uma variável. Então, eu vou até colocar aqui, ó, um G41 para fazer a compensação de raio da ferramenta. Y é igual, olha o valor aqui da largura em Y, igual a R2 dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque aquele valor ali é o valor da largura total. A minha programação está em absoluto, né? Código G90. Então, esse valor tem que ser dividido por 2. Cheguei com a ferramenta até na borda. Agora eu preciso, para trabalhar aqui no sentido concordante de usinagem, eu vou deslocar a minha ferramenta, ela veio desse ponto para cá, eu vou deslocar ela para cá e vou seguir nesse sentido aqui de usinagem, volto para o ponto zero, volto até esse ponto, faço o looping de repetição no programa aqui, ok? G41, Y igual a R2 dividido por 2, cheguei naquele ponto. Agora eu vou fazer o deslocamento em X. X é igual a R1, que é a largura da peça em X, dividido por 2. Como eu tenho um raio naquele canto ali, ó, eu tenho um raio de 10 milímetros, que inclusive eu já declarei ele na variável 8, eu já vou usar a função RND igual a R8. Então, quando ele chegar no vértice, quando ele chegar nessa quina da peça aqui, nesse vértice, ele vai fazer um arredondamento com um raio aqui de 10 milímetros, né? 10 milímetros, R8 é o parâmetro. E agora eu começo a fazer os posicionamentos em Y. Y é igual a R2 dividido por 2. Também vou colocar um RND aqui, igual a R8. Que segue da mesma forma, ele vai fazer um arredondamento no próximo vértice que ele tiver aí. Vamos fazer agora um posicionamento em X. X é igual a R2 dividido por 2, também com arredondamento na quina, que vai ser R8. Agora eu preciso fazer o retorno da ferramenta em Y. Y é igual a R2 igual a menos R2 dividido por 2 e também um arredondamento no canto. RND igual a R8. Então pronto, fiz o contorno inteiro da peça. Eu só preciso voltar para o ponto X0 e descompensar a ferramenta e fazer o cálculo. Então vou voltar até o ponto em X0 aqui. Vou cancelar a compensação de raio da ferramenta com o código G40 e vou fazer um posicionamento aqui Y igual a menos R9. Quem que é o R9? Olha, ele apareceu aqui em cima de novo. Ó. Eu repeti ele aqui. É aqui que a gente começa a entender como é que funciona bem a programação parametrizada. Por exemplo, se eu quero alterar o raio dos cantos aqui, ó, em vez de alterar todas essas linhas, caso eu estivesse programando isso aqui ponto a ponto, eu só altero esse valor e todos os 4 cantos da peça já vão ser alterados, porque eles estão vinculados ao valor de R8 ali, tá? Então, feito isso, deixa eu subir a ferramenta aqui, ó, G0, Z de 100, vou dar um M30, nós vamos fazer uma primeira simulação, vamos ver se todo o raciocínio aqui funcionou. Vamos lá em simulação, vamos ver o que aconteceu e depois a gente coloca para fazer a repetição. Ó, pegou alguma coisa, deu errada nessa simulação aqui. Ó. Vamos lá, vamos rever o programa aqui. Ó. Y menos R2, X igual a esse valor aqui. Ó. O X ele é negativo porque ele foi para a esquerda. E aí o Y foi para positivo, positivo de novo e negativo. Era esse cara aqui. Eu tinha esquecido o valor
ele estava positivo e ele é em valor negativo, tá? Deixa eu só abrir de novo a minha simulação aqui. Então, ele vai dar a primeira passada, nós vamos só testar se está tudo ok, e aí depois eu coloco a repetição, e a repetição eu também vou linkar a profundidade que está lá em cima no cabeçalho do programa. Vamos abrir a simulação aqui de novo, e vamos ver se deu tudo ok aí. Está processando aqui a simulação. Ó, o processo, sem problema, funcionou ok. Vamos fazer uma alteração aqui, só para vocês verem como é que funciona a alteração aqui. Ó. Vou trocar esse raio de canto aqui, ó, de 10 para 2 milímetros. Então, eu fiz um raizinho bem menor ali. Eu troquei somente um valor de variável e todos os 4 cantos vão se alterar. Okay? Vamos aguardar a simulação aparecer. Olha aí, observe que agora eu vou botar aqui numa vista superior. Observe que os raios aqui no canto estão agora bem menores aí. Então vamos agora botar uma repetição aqui. Beleza, vou tirar esse cara aqui, ele já voltou, o G40 já voltou para o ponto. E eu vou colocar aqui fim 2 pontos, tá? Eu vou fazer uma repetição a partir desse ponto aqui. Bem embaixo eu vou colocar aqui, ó, repeat de início até fim. E quantas vezes? O P que vai me falar quantas vezes eu quero essa repetição. P vai ser igual, esse cara, o fim aqui, vai ter que estar... isso mesmo, repetir P, quantas vezes aqui? P é igual, abre parênteses, R4, que é a profundidade total. Então, eu estou falando aqui, a quantidade total vai ser, o número de repetições vai ser a quantidade total de altura, dividido pela profundidade da passada, fecha parênteses, R5, que é a profundidade da passada, fecha parênteses, e eu não posso esquecer desse cara aqui, tá? Do -1, porque senão eu mato a peça. Por quê? Eu dei uma primeira passada, e aí agora eu preciso repetir quantas vezes isso aqui, até chegar, a primeira passada foi em 0, aí vai descer 5, 5, 5, até chegar no valor de 20, então vão ser 4 passadas. Se eu pegar 5, 20, dividir por 5, vão dar 4 passadas aí. Então, já vou colocar um G0, de 100 aqui, e M30 para finalizar o programa. E vamos ver o que vai acontecer nessa simulação aqui agora. E aí nós vamos fazer alterações no programa. Pequenas alterações, a gente vai ver que eu consigo controlar de forma fácil todas as medidas da peça. Observa aí a programação, ele não fez o incremento aqui. Desculpa. Aqui, logo no início aqui, ficou faltando um cara que é um incremento em Z. G1, eu cheguei no Z0 e só fiz o contorno, né? Não fiz o incremento em Z. G1 vai ser Z, onde eu preciso descer, Z igual a IC. IC aqui dentro a gente vai substituir o G91 pela função IC de incremental. G igual a IC, abre parênteses, menos R5. Então, fez o primeiro posicionamento e posicionou em R3, que é o início da usinagem, e ele vai fazer um incremento aqui até menos R5, que R5 é a profundidade de cada passada aqui. Vamos abrir a simulação e vamos ver o que acontece. Ó, primeira passada, segunda, terceira, quarta passada, chegou até a profundidade de 20 milímetros aí. Vou botar aqui na vista superior, detalhes, vou aumentar o zoom aqui, e vou dar um foco bem no canto da peça aqui. Observa que eu tenho um raio bem pequeno aqui, que é o raio de 2 milímetros que eu coloquei. Se eu voltar no programa aqui e alterar, não, eu não quero esse raio de 2, eu quero esse raio de 20 agora. E vamos abrir a simulação de novo, então somente com a alteração no parâmetro R8, ele já vai fazer a alteração em todos os cantos aí.
Vamos aguardar a simulação, liberar para mim aqui, e aí nós vamos simular novamente essa peça aí. Observem aqui, ó, além desses valores, eu já vou aproveitar e eu vou aumentar essa peça aqui para 110 a largura dela em X, e eu vou diminuir a largura dela em Y para 80 milímetros. Simulação. Vamos voltar. Observa aqui, ó, que já alterou o raio e já alteraram as medidas da peça aqui. Ela ficou um pouco fora de centro, deixa eu ver o que foi que aconteceu aqui. X menos R1, R2, esse cara aqui é o R1, por isso que ele ficou fora de centro aí. Eu só troquei os valores de X por Y ali, que R1 equivale a X e R2 equivale a Y. Vamos abrir, vamos aguardar a simulação de novo aparecer aqui. Ok. Ok, vamos ver a simulação dela aqui, vou botar em uma vista, isso, observa aqui, ó. Observa que o espaçamento de segurança que eu coloquei aqui foi pequeno, eu preciso aumentar aquele espaçamento de segurança, mas somente com uma alteração em 2 valores, eu já mudei a largura da peça, o comprimento da peça, e alterando mais um valor, eu alterei o raio de canto da peça aqui. Então, dessa forma, se eu tiver uma família de peças com essas medidas, onde vão variar somente, as peças são iguais, vai variar profundidade, largura, comprimento e raio de canto, eu não preciso mexer na estrutura do programa que eu tenho aqui, eu só vou trabalhar, posso liberar para um operador, por exemplo, e ele vai trabalhar somente nesses campos aqui do programa. Ele não precisa mexer em mais nada no programa daqui para baixo. Eu consigo fazer uma família de várias peças apenas com uma alteração simples, uma troca de programa muito rápida ali na máquina. Ok? Tranquilo até aí, Gustavo? Como é que está o pessoal no chat aí? Tá todo mundo bem? Tá, tem algumas dúvidas aqui, a gente está tentando ajudar. O pessoal do Instituto Federal lá de Três Corações pediu se você podia ir um pouquinho mais devagar, né? Mas eu expliquei que o professor Adriano, que os alunos estão assistindo, né? E, pessoal, a ideia aqui, eu sei que é complicado, o nosso tempo é curto, né? Mas a ideia, por isso que a gente quer fazer esses eventos, para depois ter o vídeo, para vocês acessarem com calma, poder repetir várias vezes, copiar o programa para treinar, né? A ideia é essa daí, né? Porque, infelizmente, o tempo de 1h30, né, é muito curto, mas no final, pessoal, a gente fica mais um pouco para tirar dúvida e o que a gente puder respondendo eu e o Guilherme aqui pelo chat, vocês vão perguntando. Sim. Tá bom? Mas a ideia depois é acessar isso, a aula do Fernando depois. Assim, a qualquer momento, tá, Gustavo, que você precisar, pode me parar aqui, se tiver alguma dúvida, algum problema, pode me interromper aqui que eu te ajudo aí. Eu estou acelerando um pouquinho mais, porque eu sei que vai ficar gravada essa aula, né? Sim, sim. E o pessoal vai poder acompanhar depois com mais tempo. E como eu preparei 3 conteúdos, né? Eu vou subir o nível da parametrização de um conteúdo para o outro aqui, senão a gente leva o pessoal até muito tarde. Sim, não, legal, manda bala. A gente tá aqui monitorando. Tá, qualquer coisa você pode entrar aqui e me dar um feedback, me falar o que está acontecendo. Beleza, joia. Ok? Então agora vamos para aqui fizemos uma parametrização simples, né? O programa ficou um pouco extenso, mas agora a gente trabalha em pouquíssimas linhas aqui no programa para fazer qualquer alteração. Agora nós vamos passar para uma próxima parametrização, tá? E eu estou até deixando aqui na tela, já foi disponibilizado para vocês esse programa aqui. O Guilherme disponibilizou esse PDF para vocês, que o programa já está aqui dentro, já foi testado antes e já está aqui dentro para vocês. A próxima peça que nós vamos fazer é um cone. Nós vamos parametrizar esse cone aqui.
qual que é a situação que acontece aqui na parametrização de um cone? Observa aqui que eu tenho 30 graus nessa abertura desse ângulo aí. Ou seja, eu tenho 15 graus para um lado, eu tenho também 15 graus para o outro lado aí, tá? O que acontece na programação de um cone desse aqui? A cada incremento que eu fizer em Z, que a ferramenta vai fazer uma interpolação ali no entorno do diâmetro, e a cada incremento que eu fizer em Z, o raio vai diminuindo, né? Eu fiz um exemplo aqui, um incremento de 10 em 10 milímetros, para ficar visivelmente melhor para vocês aí. Então, vai diminuindo. Agora, quanto que ele vai diminuindo a cada 10 milímetros que eu descer? Tá vendo? Observa que eu formei um triângulo bem naquela ponta ali. Então, eu tenho que fazer um cálculo aqui para eu saber quanto diminui a cada 10 milímetros de incremento em Z. Como é que eu vou fazer esse cálculo aqui? Se eu pegar uma calculadorinha Cássio, se eu jogar nela lá, tangente do ângulo, vezes o valor que eu quero de incremento em Z, eu vou ter exatamente aquele valor ali, que seria, e a fórmula ficaria tangente de 15, que é o ângulo, vezes 10 milímetros. Se eu quero incrementar em Z apenas 1 milímetro, tangente de 15 vezes 1. Se eu quero 2, tangente de 15 vezes 2. Se o ângulo da abertura mudar, basta eu mudar o valor da tangente e refazer esse cálculo aí, tá? Só que antes de fazer esse cara aqui, eu preciso entender as funções G2 e G3, tá? Para poder fazer essa interpolação aqui. Só que antes de entrar nesse caso aqui da função G2 e G3 para interpolação, vamos voltar para o Sinutrem. Vamos abrir um novo programa aqui. Vou clicar em Live Siemens, um novo programa, e vou dar o nome para ele aqui de Cone. Ok. Então, estou com o programa aberto. Vou vir aqui nesse quadrado e vou copiar só esse primeiro cabeçalho aqui para eu não ter que fazer ele de novo. Copiar, volto no Program Manager, Cone, colar ele aqui. Então, só o cabeçalho eu vou usar a mesma ferramenta, tá? Vamos voltar no desenho do cone aqui, ó, para a gente entender algumas medidas dele aqui, ó. Eu tenho um diâmetro maior do cone e ele vai fechando. Eu tenho um diâmetro externo aí de 120 e um diâmetro interno, o diâmetro maior, 80. Então, eu vou criar de material bruto aqui, eu vou criar um tubo, por exemplo, tá? Com uma altura de 50 milímetros. Então, vamos lá. Diversos, peça bruta, e aí eu vou falar aqui que eu quero um tubo como peça bruta. O diâmetro externo vai ser 120. 120. Vou colocar aqui, ó, que o diâmetro interno vai ser 50 milímetros. Eu não coloquei para vocês aqui, mas esse diâmetro aqui vai dar 53 ponto alguma coisa. Então, eu estou deixando 50 para tirar material lá no fundo, tá? E a altura dele aqui, o Z está na face e menos 50 a altura do cone aí. Posso vir aqui, exibição gráfica, tem uma pré-visualização de como é esse cone aí. Vou clicar em aceitar. E o material bruto para simulação já está aqui na tela, tá? Então vamos fazer o primeiro posicionamento aqui, ó. Né? Depois que eu chamei a ferramenta, fiz a troca, 0 peça, rotação. Então vou fazer o primeiro posicionamento em G0, X de 0, Y0. Já vou posicionar aqui em um Z de 100, minha segurança da peça, e vou ligar o óleo nesse ponto aqui. Vou chegar a minha ferramenta até Z20, aproximou mais da peça aqui, e eu vou posicionar ela em G1, Z0, F de 950. Então pronto, peguei a ferramenta, está posicionada no centro desse tubo e na face dela. Então agora aqui, a partir desse ponto, eu vou declarar umas variáveis. Aqui tá uns valores de R aqui. Qual que é a primeira variável que eu vou declarar? R1 é igual a 40. Quem que é 40? 40 é o raio desse diâmetro maior aqui, tá? Eu tinha para o lado, então vou colocar aqui, ó, para ficar claro, raio
do diâmetro maior. Okay? Vou declarar mais uma variável aqui, que é R2, e eu vou colocar esse valor de R2 igual a 1. Quem que vai ser o R2? Para quem que eu vou dar essa função de R2 aqui? O incremento em Z. Então, a cada volta eu vou tirar Z-1, Z-2, Z-3, Z-4 e assim por diante. Então, esse aqui vai ser o incremento em Z, ok? E agora eu vou dar uma função aqui do R3. Quem que é o R3? É esse cara aqui que vai me falar agora quanto eu preciso fechar o raio a cada vez que eu descer o valor de R2. Então agora nós vamos fazer um cálculo, que é aquele cálculo, esse cálculo que nós vimos aqui, ó, tangente do ângulo vezes o incremento em Z. Então a cada vez que descer, eu já sei quanto vai fechar e eu vou colocar isso num parâmetro para cada vez que ele incrementar, ele fazer um diâmetro menor. Ok? Então, R3, como é que eu vou declarar esse cálculo aqui? Ó? R3 vai ser a tangente de 15 graus. Eu poderia ter declarado um outro R ali, por exemplo, para colocar o valor 15 lá. Tá? O R3 poderia ser 15 e esse cara aqui eu poderia colocar no R4. Não tem problema, tá? Eu vou chegar no mesmo lugar. Então, tangente de 15 graus vezes o R2, que é o incremento em Z. Então, com a R3 eu já sei a quanto que eu vou ter que descer com o ângulo de 15 graus, quanto eu vou fechar quando eu descer 1 milímetro aí. Então aqui a gente já passou das funções de mais e menos, que a gente estava usando na peça anterior, agora já estou usando uma função de tangente aqui dentro do sinotrem, tá? Então eu vou colocar aqui início, lembrando que esse nome início, tá? Eu vou só variar para vocês entenderem que não precisa ser exatamente o nome início. Eu posso dar qualquer nome aqui, eu vou pedir o programa para fazer um loop entre duas sentenças. Só para ficar mais claro, que não precisa ser sempre início e fim, eu vou colocar esse valor, esse nome aqui como A, tá? Lá embaixo eu coloco BB e eu peço a repetição entre esses dois caras para dar uma variada, para a gente não ficar preso sempre em início e fim aí. Então, a dois pontos. Vou fazer o primeiro incremento, tá? Como é que eu vou usinar esse cone aqui, ó? Deixa eu ver se tem uma outra imagem. Não, não tem uma outra imagem. Vai aqui na tela mesmo. Eu tenho um círculo. Vou fazer esse círculo, né? Que é o cone. Eu vou fazer a usinagem nesse sentido. Eu vou avançar no sentido de Y. Vou fazer o contorno do diâmetro. Voltar para o centro, incrementar em Z e vir aqui e fazer o outro círculo. E aí eu vou fazendo isso aqui até fechar a medida que eu preciso lá embaixo. Ok? Então, só para mostrar para vocês que o incremento que eu estou fazendo é no sentido de Y, tá? E isso vai influenciar no programa agora se eu faço incremento no sentido de Y ou no sentido de X positivo ou negativo, assim como Y para positivo ou negativo, isso muda a minha sentença aqui. Então, o primeiro incremento aqui, eu vou compensar o raio da ferramenta, G1, G41, eu quero esse corte concordante, o Y vai ser qual o valor que vai ser o do Y? Vai ser o valor incremental, eu vou colocar Y igual a IC, vou abrir esse cara aqui, R1. Então, eu vou incrementar, observa por que eu vou incrementar aqui, porque o valor de 40, que é o raio maior, a cada descida em Z ele precisa mudar. Por isso eu coloquei esse primeiro incremento de R1, tá? E agora vamos, pronto, paramos nesse ponto aqui, vamos lá, entendemos que a gente tem que fazer esse círculo nesse sentido aqui. Então agora vamos voltar lá para o PDF, para a gente entender a síntese do G2 e G3 para a gente completar ela aqui, tá? Então, primeira coisa aqui, entendendo o G2 e G3. Essa é a síntese para a gente fazer o raio. G2, o raio vai em sentido anti-horário, G3 ele vai em sentido horário. E eu tenho que preencher esses caras logo à frente, X, Y e J. O X
é o ponto final do arco, do raio que eu estou falando, no X. O Y vai ser o ponto final do mesmo raio ou do mesmo arco no eixo Y. O I vai ser a distância incremental em X, presta muita atenção nisso aqui. Distância incremental em X até o centro do raio. Tá? Então, dependendo de onde eu estou, aonde que é o centro do raio em Y? Eu preciso dar esse valor em I incremental. E o J vai ser a distância incremental em Y, já no eixo Y, até o centro do arco. O detalhe aqui, tá, galera, é que esses dois caras aqui, eles são absolutos, são medidas em absoluto, e esses dois caras aqui são medidas incrementais, que são do centro do raio. Quando eu uso as funções I e J, eu não preciso falar qual que é o valor do raio. Se eu não usasse I e J, eu teria que informar o R, que seria o raio, tá? Então vamos voltar aqui para o sinotrem. Então entendemos aqui que agora nós vamos fazer um G3, G3 sentido horário, G2 sentido anti-horário. Desculpa, eu falei errado para vocês ali. Então vamos lá, X, ponto final do arco em X, de onde eu vou começar o raio e eu vou terminar esse raio, qual que é a distância em X? 0, né? Então eu vou começar num ponto e vou terminar no mesmo ponto que eu estou fazendo um arco de 360 graus. Então G3, X, eu vou botar esses caras aqui, todos incrementais, daqui a pouco eu vou fazer uma mudança neles aqui para vocês verem. X igual a incremental 0. Então, ponto final do arco em X, incremental 0. Tá? Por que ele se tornou incremental? Porque eu coloquei a função IC. Se eu não colocasse, ela seria absoluta. A mesma coisa com Y. Quando eu terminar o raio, qual que é o ponto final do raio em Y? Y igual a incremental de 0. Terminei o raio no mesmo ponto em Y. Não fiz só um quarto do raio, ou dois, ou metade, ou 3/4, que aí o Y pararia em outro lugar. E agora vamos para o I. Distância incremental em X até o centro do raio. Então, I, eu vou colocar ele 0 também. Todos esses caras eu estou colocando incremental, porque aí eu consigo zerar todos eles e reduzir meu programa daqui a pouquinho, para vocês verem. I é igual a incremental de 0. Então, ponto final do arco em X, 0. Ponto final do arco em Y, 0. Distância em X até o centro do raio, 0. Agora, o final do raio, ele não vai estar em Y, não vai estar no centro mais, né? Então, o J vai ser igual a IC, abre parênteses, menos R1, que é a distância em Y, de onde o raio começou e onde ele terminou, qual que é a distância dele até o centro do mesmo. Se ele foi 40, fez o raio 360 graus, eu tenho que voltar 40 para chegar no mesmo centro dele ali. Então, fiz a primeira passada aqui, né? E agora eu preciso descompensar a ferramenta e voltar ela para o centro, onde eu faço o incremento, e aí eu começo a usinar o cone, tá? Então, vamos descompensar essa ferramenta. G40, G1, G40 vai cancelar a compensação de raio. E aí eu não fui até Y incremental, então eu volto no mesmo valor de Y incremental. Então G40, Y é igual a IC menos R1. Observa a quantidade de vezes que eu repito o valor de R1 aqui. Se não tivesse a variável R1, eu teria que colocar vários valores de 40 milímetros aqui. Quando eu fosse alterar o programa, eu teria que alterar várias vezes o valor de 40 milímetros, e é onde leva a gente, induz a gente ao erro, caso a gente esqueça alguma dessas linhas, aí ocasiona quebrar a ferramenta, trombar a máquina, esse tipo de coisa aí. Então, voltei para o centro, e agora que eu voltei para o centro, eu vou fazer um incremento em Z. Z é igual a incremental, também vou descer incremental, porque eu estou em 0, vou descer menos 1. Quando ele repetir de menos 1, ele vai para menos 2, menos 3, menos 4, e assim por diante. Z igual a IC
menos R2. Então, eu desci 1 milímetro em cada incremento em Z aí. Agora, cara, quando eu repetir isso aqui, você concorda comigo que eu não posso usar, eu não posso, como eu vou avançar de novo, vou fazer uma repetição, eu não posso avançar de novo no valor de 40, né? Eu tenho que avançar no valor de 40 menos o valor desse triângulo aqui que eu achei, ó. Então, eu tenho que ir 40 menos esse valor, que é aí que eu começo a formar o ângulo. Aí eu vou até esse ponto, faço o raio, incremento. No próximo eu desço mais um e assim eu vou fechando o ângulo até chegar no final. E aí eu vou fazer uma continha bem básica aqui embaixo, ó. R1 vai ser igual a R1 menos o R3. Então, toda vez que o programa passar nesse ponto aqui, ele vai atualizar o valor de R1 e vai subtrair pelo valor de R3. Passou de novo, atualizou o valor de R1 menos R3. R1 menos R3. Então, 10 menos 1, 9. 9 menos 1, 8. 8 menos 1, 7. 7 menos 1, 6. É mais ou menos assim. É mais ou menos não, é assim que vai funcionar o cálculo cada vez que o programa fizer um looping em cima desse cálculo que foi feito aqui. Então, agora, nesse ponto aqui, ó, eu já posso finalizar o programa com BB. E eu posso abrir uma repetição aqui, ó. Repetir de AA até BB. P quantas vezes? Eu preciso descer 40 milímetros. Então, vou pedir para descer, para repetir 40 vezes aqui, tá? Por que eu pedi para repetir 40 vezes? Porque a primeira passada dele aqui, ó, foi em Z0, tá? Eu não tive um incremento no começo do programa, diferente de como nós fizemos lá naquela peça quadrada. Nós tínhamos um incremento já no início do programa. Nesse caso, o incremento está no fim do programa. Então, na hora de fazer a repetição, eu não preciso subtrair uma vez, porque ele ainda não fez incremento em Z. Então, fomos aqui, repetimos 40 vezes, vamos subir até G0, Z de 100 milímetros, M30, para finalizar o programa. Observa como esse programa ficou curtinho, e quem é que eu altero aqui, caso eu queira uma alteração nesse programa? Esse cara, que é o diâmetro maior, o quanto eu quero de incremento em Z, e o ângulo. Somente isso, sendo que esse valor de 15, eu ainda poderia ter declarado ele numa outra variável, para eu não ter que mexer dentro desse cálculo aqui, ainda ficaria mais fácil. Na estrutura do programa, eu não mexo mais. Então, vamos aqui em simulação, e vamos ver o que nós tivemos de resultado nessa peça aí. E os níveis de parametrização, eu posso ir a níveis, eu posso pensar em um programa, estruturar olha, observa fazendo cone, observa aqui, ele está fechando o cone a cada vez que ele desce o Z, observa aqui embaixo, ó, que o Z está descendo de 1 em 1 milímetro, e ele está fechando o cone aqui, ó. Observa. Então, os níveis de parametrização sou eu que defino. Eu poderia, o valor que eu coloquei de 40 lá embaixo, eu poderia não fazer, colocar o valor de 40, que eu fiz a conta. Eu poderia fazer uma variável para que calculasse automaticamente, quando eu colocasse um valor R, aquela variável lá embaixo já ia fazer o cálculo da medida maior, dividido pela quantidade de passadas, de quanto em quanto eu quero fazer a passada, e aí a repetição ia ser um valor automático. Nesse caso aqui, ó, eu vou cortar aqui e vou tirar o material bruto. Eu quero que vocês vejam somente a linha de usinagem, tá? Então, eu vou colocar essa vista aqui, deixar ele começar a simular. Deixa ele começar, eu vou colocar em outras vistas de frente. Observa que aqui, ó, eu estou vendo a peça de lado, né, pelo sentido aqui de Y. Deixa eu ver se estou vendo na posição de Y. Observa aqui o cone aí, ó. Vamos fazer uma alteração rápida no programa e ver o que acontece aqui. Vamos mexer no ângulo e vamos mexer no incremento, tá?
Então, aqui eu não quero mais 15 graus, eu quero que seja 5 graus, porém um incremento em Z. Agora eu quero que seja 2 milímetros e que faça a repetição 20 vezes. Então, vou vir aqui em simulação e vamos ver o que vai acontecer com esse cone aí. Essa alteração tem que acontecer toda no processo. Observa que agora o ângulo já está bem mais fechadinho e o incremento aqui agora se deu aí de 2 em 2 milímetros, chegando até a altura de 40 aí. Ok? Então, mais uma peça para vocês aí, mais um sistema de programação parametrizada que o programa também está disponível para vocês no PDF que o Guilherme compartilhou aí, ok? Para a próxima peça agora nós vamos parametrizar uma semisfera, mas só que antes eu quero saber do Gustavo. Eu estou vendo até no chat aqui, porque eu gosto de acompanhar o chat, vai ficar uma escada, a hora que fazer o ângulo, sim. Mas o que acontece? Quanto mais eu diminuir a passada em Z, melhor vai ficar o meu acabamento. Só que se eu boto uma passada aqui de 1/10, 2/10, ia demorar demais para simular, e a gente ia perder muito tempo na simulação aqui. Basta diminuir o incremento em Z. Gustavo, tá tudo bem com a turma aí, meu amigo? Posso seguir? Tá, pode seguir, Fernando. O chat está bombando aqui, mas é assunto de tudo quanto é de tudo quanto é coisa. Pode continuar, tá indo legal, fica tranquilo. Uhum. Então, vamos seguir, meu amigo. Você vai me falando aqui, que eu vou tocando o barco. Não, beleza, vai embora. Tranquilo? Vamos criar agora aqui, galera, uma semisfera, tá? Enquanto eu usei a função de tangente para fazer esse ângulo, para fazer aquela peça, nessa semisfera aqui, eu vou usar a função de seno e cosseno, tá? Então, observa aqui, eu quero que vocês observem um detalhe que para facilitar a nossa vida, ó, olha onde eu coloquei a origem dessa peça aqui. Tá vendo? Ela está no centro da esfera e essa esfera tem um raio de 50 milímetros, tá? Então ela tem um diâmetro aí de 100, essa semisfera, né? Então vamos lá. Então primeira coisa, vamos voltar pro Sinotrem aqui, Program Manager, Live Siemens, e vamos colocar aqui, ó, semisfera. Ok, vamos criar mais um programa aqui. Vou pegar mais uma vez esse mesmo cara aqui, que é o cabeçalho, para não perder tempo escrevendo ele. Vou vir aqui em colar. E agora esse material aqui, eu vou criar ele como se ele fosse um tarugo, tá? Um tarugo cilíndrico aí. Diversos. Peça bruta, em vez de ser tubo, eu vou colocar um cilindro. Se a esfera tem raio de 50, ela tem 100 de diâmetro, né? Então eu vou colocar aqui que tem 110 aqui de diâmetro bruto, tá? E vou colocar que ela tem até uma altura aqui de menos 75, que vai sobrar uma basezinha bem aqui embaixo, ó. Bem nesse ponto aqui, de 25 milímetros, tá? Então, aceitar. Ok. Então, agora vamos começar. Então, botei a rotação, chamei 0 peça, chamei a ferramenta. Agora vamos começar a declarar umas variáveis que agora nós vamos fazer um pouquinho mais de conta dentro desse cara aqui, tá? Mas antes de fazer essas variáveis, vamos entender o que eu preciso nessa esfera aqui, tá? Ela tem um raio de 50, a origem está no centro. Então vamos lá. Eu fiz uma divisão aqui de incremento na esfera de 30 em 30 graus. Vai dar o problema da escada de novo, que o pessoal comentou no chat. Só que isso aqui é só exemplo, tá? Eu só mudo o valor da variável, que eu quero de quanto em quanto incremente no ângulo, e aí tira a escadinha, fica com um acabamento melhor, mas o tempo de usinagem vai demorar mais, tá? Então, joguei de 30 em 30 graus aqui. O que eu tenho que entender? O centro da esfera, ela é um diâmetro 0, né? Porque eu estou no centro. O incremento agora aqui não se dá em Z, de quanto em quanto eu tiro em Z. Agora o incremento aqui vai se dar em grau.
esse exemplo que está na tela, vai ser 30 graus e vai chegar no zero aqui. Então eu preciso saber qual diâmetro que vai dar naquele ponto ali quando ela der 30 graus, porque o diâmetro vai variando conforme a angulação, né? Então observa que aqui, ó, me formou mais um triângulo, tá vendo? E eu tenho ali 25 milímetros e 25 milímetros de raio e 43,301 de altura. De onde saíram essas medidas? Dessas fórmulas aqui, ó. Seno do ângulo vezes o raio e cosseno do ângulo vezes o raio. E aí eu consigo achar qual são os valores que me deu ali em x e z, aqui nesse caso, né? Da mesma forma, eu preciso achar o ponto de baixo. E aí a conta vai ser exatamente a mesma. Seno de 60, porque foi 30 mais 30, vezes o raio, e cosseno de 60 vezes o raio. Então, nós precisamos dar essas informações lá pro Sinotrem, tá? Então, eu tenho aqui de 30 em 30 graus. Nós não vamos fazer de 30 em 30, porque senão vai ficar um quadrado. Isso aí, nós vamos diminuir esse valor aí, é claro. Então, vamos lá. Então, vamos voltar para o Sinotrem aqui. Eu já vou oferecer para o software aqui, para o Sinotrem, algumas variáveis, tá? Então, R1, eu vou colocar que é igual a 50. E esse cara aqui vai ser o raio da esfera, tá? Então, eu estou colocando valores aqui que são facilmente alteráveis por mim depois, e toda alteração se influencia em toda a estrutura do programa para baixo. O R2, eu vou colocar 5. Eu vou colocar um incremento em ângulo aqui, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, para fazer de 5 em 5 graus ali, tá? Então, vou colocar esse cara aqui como incremento em ângulo, ok? Outro cara que eu vou colocar aqui, ó, vai ser o R3, que é a mesma questão lá da primeira peça. Eu preciso de um valor de afastamento da ferramenta, né? Então, vou colocar aqui uns 60 milímetros de afastamento, para que na hora que eu posicione ali em X, vamos fazer a usinagem nesse sentido aqui, ó. Ela vem para cá, volta, observe que agora eu já estou fazendo o incremento em X e não mais em Y, opa, e aí ela vai fazer a partir do X ali, tá? Então, vou colocar aqui esse valor é o afastamento, opa, ponto e vírgula, afastamento da ferramenta. Um afastamento de segurança aqui, para que ela não penetre em Z aí em cima do material. Então, agora vamos para a próxima variável aqui, que é a variável R4. Esse cara eu vou deixar zero, eu vou deixar como zero, que eu preciso de um cara para somar 0 mais 5 graus, mais 5 graus, mais 5 graus, mais 5 graus. Não precisava de uma variável zero aqui. Então, eu vou até dar um nome para esse cara aqui, ó, que é utilizado para cálculo. E ainda coloco para o operador ou para o programador que for operar esse programa depois. Não alterar, tá? Porque isso aqui vai estar na minha memória de cálculo aqui do meu programa. Eu preciso desse cara para começar a fazer as somas de ângulo aí. Beleza, então agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais uma variável que é a R5. Vamos lá, R5 é igual a R4, quem é R4 é 0, mais R2. Tá vendo que esse cara que eu vou fazer a soma do grau é 0 mais 5. Então 5 mais 5, 10 mais 5, 15 mais 5, 20 mais 5. E é a partir desses caras que eu vou fazer o incremento aqui, ó. Então, eu vou colocar isso aqui para vocês. Cálculo de incremento em ângulo, tá? Então, esse é o R5. Então, vou fazer o primeiro posicionamento aqui, ó. G0, X igual. Onde eu vou posicionar? Lembra que eu tenho o raio da esfera e eu joguei mais uma segurança ali, né? X é igual a R1, que é o raio da esfera, mais R3, que vai ser a minha segurança, e Y0. Vou colocar aqui, fiz o primeiro posicionamento aqui,
Z de 50, tá? Aliás, eu posso colocar aqui um Z de 100 milímetros. Então, vamos deixar ele Z de 50 mesmo aqui. Z 50, para já parar na altura da esfera aqui. E aqui eu vou começar a abrir. Agora, a partir desse ponto, o que eu vou fazer? Incrementa em Z, desloca, faz o raio, volta. Incrementa em Z, desloca, faz o raio e volta. Então, eu tenho que estar sempre lembrando aqui da soma daquele triângulo. O centro do meu raio vai mudar. Então, eu tenho que fazer tenho que pensar em tudo isso aqui. Então, eu vou colocar aqui início, 2 pontos. Então, a repetição vai se dar a partir desse ponto. Dizendo que eu posso colocar AA, BB, início, fim, casa, chinelo, sapato, qualquer coisa que eu colocar aqui, só para abrir uma sentença entre as linhas, para fazer o looping aí. Então, aqui dentro eu vou fazer mais um cálculo. Agora, aqui dentro do looping, que vai ser o R6. Agora eu vou fazer os cálculos de cosseno. Igual a cosseno de R5. Quem que é R5? 0 mais 5, cosseno de 5 graus. Cosseno de 10 graus, cosseno de 15 graus, cosseno de 20 graus. Cosseno de R5, eu tenho que colocar ele entre parênteses aqui. Cosseno de R5 vezes R1, que é o raio. Então, é esse cara que nós vimos aqui, ó. Cosseno de R5 vezes o raio. Seno de R5 vezes o raio é onde eu vou achar o Z aqui, ó. Então, vamos lá para o R6, né? Agora, vamos lá para o R7. Então, eu vou fazer agora o cálculo. Vai ser seno de R5, fecha parênteses, vezes R1, que é o raio. Então, é a partir desses caras que eu vou fazer a soma na hora do incremento ali, que eu vou achar as medidas do triângulo que eu preciso. E o Z? Qual que vai ser meu Z? Meu Z aqui, eu nem vou deixar o valor de Z, porque eu vou declarar ele jamais aqui abaixo. Eu vou fazer o posicionamento em XY só. Então, agora o Z vai ser igual, abre parênteses, R6. O que é o R6? Vai ser o cosseno de R5 vezes R1. Então, esse aqui ficou o meu Z. Então, a ferramenta já posicionou fora da peça, né? Já está ali X de R1 mais R3, que vai ser o raio da peça, da esfera, mais a segurança. Y0 posicionou em Z ali. Então, agora vamos fazer um incremento. Na linha de baixo aqui, G1, G41, X é igual a R7. R7 é o cara que fez o cálculo desse ponto aqui da peça. Ele está fazendo o cálculo do seno. Então, foi até ali. Já vou colocar um F aqui de 1000, tá? Fiz o primeiro posicionamento aqui perto da peça. Agora eu tenho que fazer um G2 ou G3, lembrando daquela situação que nós acabamos de usar lá. Eu vou usar tudo incremental aqui, tá? Então, G2, ponto final do arco em X, vai parar no mesmo ponto, né? X é igual a IC 0. Ponto final do arco em Y, quando fizer o arco, vai parar no mesmo ponto. Y é igual a IC 0. J, I, aliás, I é igual a IC. O que significa o I aqui? Distância incremental em X até o centro do raio. Então, esse cara aqui vai ser o menos R7, que calculou aquela distância do seno ali, ó. Então, fecha parênteses. E o J igual a IC, abre parênteses, 0 também, que é a distância em Y até o centro do arco. Então, a ferramenta vai vir aqui, ponto final dela vai ser no mesmo X, ok? Ponto final dela, quando ela vier aqui, vai ser no mesmo Y. Distância, quando ela vier aqui, qual que é a distância desse ponto até o centro dela aqui? É esse cara aqui, o R7.
Depois que ela fizer o raio aqui de novo, qual que é a distância desse ponto aqui até esse ponto aqui, que é o centro dela, é 0. Então, todo mundo ficou 0 aqui. Agora, um macete aqui para vocês, tá, galera? Eu vou simular isso aqui daqui a pouco. Mas todos os valores que eu declarei aqui, que eu mantive eles como 0, eu não precisaria declarar nessa sentença. Eu poderia deixar somente o I, o G2 I igual a IC menos R7. Não preciso deixar todos esses valores, que aí a máquina, né, o software da máquina vai entender que todos esses valores são 0, tá? Vou simular desse jeito, depois a gente vem aqui, faz a alteração e altera de novo aí. Então, depois que fez o raio, G1, G40, X igual a R1, para voltar lá para aquele ponto, mais X igual a R1 mais R3. Que esse aqui, vou botar aqui para vocês, ó. Retorno da ferramenta mais afastamento. Estou deixando esses comentários aqui para ficar mais fácil, para vocês entenderem o que foi pensado em cada parametrização desse programa aqui. Deixa eu juntar esses dois caras aqui. Então, voltou lá para aquele ponto. O que precisa fazer agora? Precisa começar a incrementar o Z aqui, ó. Mas só que antes eu tenho que dar uma condição, ó. R5 vai ser R5 mais R2. Quem que é, agora aqui que é o incremento do cálculo. Lá em cima eu falei que R5 era igual a R4 mais R2. Quanto era o R4? 0, precisava desse cara. Mais o R2, 5. Então, meu R5 nesse ponto está valendo 2. Quando o programa passar ali embaixo, ele vai me falar assim, ó, olha, o R5 é igual ao R5 mesmo, que é 2, mais, que é 5, mais 5. Então, agora vão ser 10 graus o incremento aqui. Quando o programa passar ali de novo, ele soma mais 5, vai para 15. O programa passou de novo, mais 5, 20, 25, 30 e assim por diante. Então, eu tenho que fazer um ponto de cálculo aqui para ele fazer esse incremento a cada vez que ele passar aqui, tá? O R7, vou dar mais uma sentença aqui, o R7 vai ser 90. Quem que é esse cara aqui, ó? Esse cara aqui, o R7, vai ser o ângulo total da esfera, né? Ângulo total da semi-esfera. Eu estou começando aqui no topo, eu vou terminar ela até 90 graus, porque eu vou incrementando de 5 em 5, mas eu preciso saber a hora de parar. Eu vou usar o R7 para falar, olha, quando chegar no ângulo lá, 90, encerrou o programa, tá? Então, por isso eu tenho que dar o ângulo dela aqui. Observa que aqui eu já estou automatizando muito mais o meu programa, já estou usando muito mais funções de cálculo, então eu demoro um pouco mais para criar e para parametrizar esse programa, mas as alterações depois ficam muito mais simples, né? Porque ele está mais parametrizado. Vamos lá para o R8, vamos dar mais uma função aqui. O R8 vai ser igual ao R7, que é o ângulo total da esfera, dividido por R2, que já vai vir lá de cima, abre aqui, menos 1. Então, essa aqui é a quantidade de vezes que a esfera vai fazer de incremento aqui. Então, ele vai pegar o 90, dividir por 5, 90 que é o total, dividir por 5, e aí menos 1 eu tenho a quantidade de repetições que eu tenho que fazer para formar essa esfera aqui. Então, eu vou mandar fazer a repetição. Quantas vezes eu vou repetir? Vou repetir o valor de R8, tá? Então, vamos lá. Chegou nesse ponto aqui, eu posso dar o fim do programa. E mandar fazer a repetição. Ó. Repite de início até fim. E o P vai ser o quê? P igual a R, abre parênteses, P igual a R8. Acabou a repetição, posso subir o programa, G0, Z150,
M30. Finalizou o programa, tá? Vamos abrir a simulação aqui e vamos ver o que é que acontece. Vamos ver se vai formar tudo aquilo que nós pensamos mesmo, ou se vai dar algum erro. Se der algum erro, nós vamos voltar ali e vamos fazer agora. Ó. Foi programado, o círculo foi programado com raio zero. Tá? Observa, teve um erro aqui no meu zero peça aqui, tá? Outras vistas de frente. Observa que ele está chegando até a esfera, não está no local certo. Deixa eu conferir meu material bruto aqui, ó. A face vai ser 50 e menos 75. Isso aí. Por que 50 e 75? Porque o meu zero peça, ele está nesse ponto aqui, ó. Então eu tenho 50 milímetros daqui para cá, e eu vou ter daqui para cá, ó, vou colocar aqui 25 menos 25. Aceitar. Vamos ver o que foi que aconteceu aqui. Deixa eu ver se esse cara aqui é porque ele chegou no Z0 e a gente... aqui é dividido por R2. O R7, que vai ser os 90 graus, é dividido por R2. Eu coloquei o valor aqui só de 2. Esqueci o R, tá? Vamos abrir a simulação. Vamos ver o resultado da simulação aí. Eu errei na hora de criar o material bruto, que o meu zero estava no centro da semisfera, né? Vejam a vantagem que é, pessoal, ter o simulador da Siemens aí, o Sinotrem à disposição. Vocês conseguem visualizar esse tipo de erro aí bem facilmente, né, na prática, e corrigir o problema, igual a gente está vendo aí. Então, dificilmente a gente acerta de primeiro um programa desse, né, Fernanda? Que Sim. envolve muitas variáveis. Então, ter o simulador à disposição para praticar é muito fácil. Poder corrigir isso aí depois. Exatamente. Todos os programas que eu faço, eles são simulados aqui no Sinotrem antes, porque eu consigo prever tudo que vai acontecer, e ainda quando você está no meio do desenvolvimento do programa, você consegue ter mais raciocínios para que fique de forma mais fácil. Lembrando que a ideia do parametrizado é facilitar o programa para quem vai operar esse programa. O programador pensa, desenvolve a linha de cálculo e o raciocínio, na hora que ele bota numa máquina, um programador que está numa máquina, ou o próprio operador altera apenas alguns dados sem mexer na estrutura do programa e ele consegue alterar o programa inteiro. Então, observa aqui, ó, que deu de novo aqui a escadinha, conforme vocês falaram, tá vendo? Mas basta eu vir aqui, ó, e falar que eu quero um incremento aqui, vai ser de 1 em 1 grau. O que vai acontecer? Ele vai melhorar esse acabamento aqui da peça. Deixa eu botar a vista em 3D. Observa que agora ele vai dar mais passadas, né? Até formar o diâmetro da peça. Quanto menor eu colocar esse incremento em Z, melhor vai ficar o meu acabamento. E ele vai ficar um acabamento conforme, por quê? Aqui eu precisava usar uma ferramenta maior, tá? Só para tirar aquele material, mas a ideia é mostrar a parametrização em si. E qual que é a diferença de fazer um programa com incremento em ângulo ou incremento em Z? Porque o incremento em Z, quando você está no topo do raio, que ele é mais plano, quando você desce 1 milímetro, por exemplo, ele desloca muito no X. E aí começa a dar escadas no topo do raio, e a lateral do raio fica com melhor acabamento do que no topo, porque o incremento está em Z e não em ângulo, conforme nós fizemos aqui. Deixa eu colocar ela aqui. Observa que aí, ó, quanto menor for o meu incremento, melhor vai ficar o meu acabamento na peça aí, tá? E aí, para fazer um bom acabamento aqui, você ia dar uma passada de 2 décimos, 1,5 décimo, com um avanço mais rápido, faça um desbaste, tirando mais, e faça um passo de acabamento com mais rotação e mais velocidade, tirando menos material aqui. E dessa forma, nós completamos as nossas parametrizações aí, e o programa também está disponível para vocês. E observe como que o programa ficou pequeno,
E eu só tenho que alterar algumas coisas nele aqui para fazer a alteração completa no programa. Aproveitando mais um gancho aqui também, Fernando, os Sim. CNCs da Siemens, eles têm todos interpolação nano, tá, pessoal? Então, vocês conseguem atingir ali índices de precisão extremamente elevados, tá? Então, igual o Fernando falou, por mais que a gente consiga, faça uma peça inicialmente ali mais quadradinha por conta dos degraus, depois você pode adicionar um ciclo ali de acabamento, né, semi-acabamento, acabamento, para tirar todas essas diferenças aí, ó. O Fernando está mostrando diretamente no simulador para vocês, tá? Exatamente. Deixa eu mostrar para eles aqui, ó. Você pode entrar aqui em diversos. A gente vai ter a opção aqui, ó, de ajustes high speed. Vamos pensar na prática, tá? Como é que ficaria esse programa aqui, tá, Guilherme? Vamos pensar na real lá na máquina. A gente faria um primeiro desbaste, tirando ali de 5 em 5 graus. E a gente poderia colocar um ajuste high speed aqui, ó. A gente poderia colocar um valor para desbaste, uma tolerância do eixo aqui de 2 décimos, por exemplo. Nessa condição, o CNC vai priorizar a velocidade da usinagem. Então, aqui eu estou fazendo um desbaste, posso programar essa esfera, posso jogar um valor de sobremetal no desgaste da ferramenta, para que essa esfera fique maior, ou posso vir aqui no programa e falar que o raio aqui vai ser 51, por exemplo. Então, estou deixando 1 milímetro de sobremetal na superfície. E aí eu usaria essa estratégia aqui, ó, de desbaste, aceitar. E a máquina vai priorizar velocidade, né? E aí agora eu preciso dar um acabamento, eu preciso deixar ele bem lisinho ali. O que eu faço? Eu mudo esse cara aqui, ó, e eu falo que eu quero um acabamento. E a máquina vai priorizar precisão com qualidade de superfície. Inclusive, posso diminuir esse cara aqui para 1 centésimo, por exemplo, e aí eu volto o valor aqui para 50, ou vou lá no corretor de ferramentas e tiro o valor de correção que eu coloquei no diâmetro da ferramenta lá. E aí a gente consegue acelerar o processo. Fernando, eu fiquei curioso numa pergunta aqui, se daria para fazer uma rosca esférica, um programa parametrizado, você já fez alguma vez? Uma rosca esférica. Na verdade, É, você deve estar pensando numa interpolação helicoidal. eu acredito que seja, né? Descendo em Z, né? Eu Rapaz, acredito é que possível sim. É possível sim. Eu nunca fiz, mas é possível. eu Entendendo acredito um que pouco mais seja, de né? parâmetro, é possível. O que na Inclusive, verdade eu entendi da pergunta, porque já me fizeram essa pergunta, não tive tempo de resolver essa questão, é a gente fazer isso aqui, ó. Vem com a ferramenta, começa num diâmetro menor e vem abrindo assim, tá vendo? Sem retornar lá no ponto de incremento, ó. Tá vendo? Ela vai fazendo aqui e ela vai descendo ao mesmo tempo, incrementando tanto em XYZ, né? Sim, Eu eles estão acredito que pregando seja essa a pergunta. isso, no torno, fazendo no torno, né, em Z, é a mesma coisa, né? Então não. Exatamente. É o que a gente chama de um Z constante ali, né? Que à medida que ela vai Isso. rotacionando, ela vai descendo o Z automático ali, sem ter esse retorno que ela sai, volta. Até uma questão interessante, o Gustavo, isso aí, eu preciso ver essa questão, que não é a primeira vez que me fazem essa pergunta, porque na prática, na real, lá na máquina, essa entrada e saída de ferramenta, ela gera uma pressão de corte, um esforço de corte bem no Uhum. ponto onde ela entra e sai. E aí, na hora que você vai passar a mão na esfera, fica uma marquinha de fora a fora nela ali. E a forma de resolver isso para que fique liso seria fazendo esférico assim. Sim, ele perguntou que seria uma rosca cônica, mas não é isso, né? E deixa eu Não, ver aqui. rosca cônica aí seria outra estratégia, né? Seria Sim. até mais fácil. Seria o mesmo processo que nós fizemos naquele cone, só que com incremento, em vez de volta no centro e desce, ela tem que descer em helicoidal, fazendo um turn ali, por exemplo. Mais ou menos seria a mesma ideia do turn, só que fechando em ângulo. Então, bem nesse ponto de entrada da ferramenta aqui, ó, a gente tem uma marquinha que vai dar bem aqui. Ah, aqui eu esqueci
Deixa eu ver aqui. Bem nesse ponto aqui, Gustavo, até deu realmente uma marquinha aqui. Ela vai dar uma marca de uma pressão de corte ali, que a ferramenta toda vez ela vem e faz isso aqui, né? Colocando isso no helicoidal, já não teria esse problema. Tem bastante pergunta aqui, o pessoal participando, legal, bacana aqui a participação, né? Você quer que eu coloque vocês na tela aqui? Porque esse assunto de parametrização, ele é um assunto muito gostoso de se falar, sabe? Ele gera várias ideias, o pessoal gosta muito, a gente pode criar muito, né? E tá voltado principalmente à nossa criatividade e entendimento um pouco de matemática e trigonometria para fazer sim. complexas com programação parametrizada. Sim, aí o pessoal está perguntando aqui do filete, como seria rosca de perfil redondo, mas, nossa, tem muita coisa para conversar, né? Então, Poderiam fazer, no mínimo, mais umas 20 lives com vocês aqui, uns 20 sim. webinars. Inclusive, Por isso que eu gosto de usar mesmo os ciclos simples, parametrizados, que você consegue explorar assim de uma maneira mais simples, né, mais didática, mais lógico, essa parte conceitual aí do programa parametrizado, você pode até ver pelo exemplo aqui, de perguntas, né, do nível de pergunta do pessoal. Eu acho que é bem bacana, né? Sim. E sabe o que é interessante, Gustavo? Quando a gente passa para programação parametrizada e com o auxílio do Sinotrem, fazendo essa programação no Sinotrem antes de pôr na máquina, a gente testa tudo aqui. É comum no meio da programação uma variável não fechar o cálculo como a gente imaginava. Agora, você imagina se eu estivesse na frente de uma máquina com uma máquina parada fazendo um programa desse, desenvolvendo todo um raciocínio. Ia ficar a máquina parada e eu perder muito tempo, né? E isso se o cara não se arriscar e botar para usar principal. Sim, e outra coisa, agora o pessoal aqui, vocês têm o contato do Fernando, vocês podem entrar em contato com ele diretamente, né? E eu vou até aproveitar aqui, achei que todo mundo ainda tá ouvindo, quem quiser fazer, por exemplo, um vídeo de uma usinagem mais complexa, até para ajudar os colegas, depois pode mandar para mim, que eu coloco lá no canal. Aquele canal lá só tem o meu nome, na verdade, mas ele é um canal aberto para todo mundo. Por exemplo, se tem um vídeo interessante que eu acho que vai ajudar muita gente, né? Fala comigo, a gente conversa, eu coloco lá no canal para ficar como se fosse uma biblioteca, lá para todo mundo acessar. A ideia é essa, né? A ideia é essa. Exatamente. Como o Gustavo falou, vocês têm meu contato, vocês conseguem me achar por esse Instagram aqui. Manda direct lá, eu costumo responder. É muita gente, assim, diariamente, são muitas pessoas falando, mas na medida do possível eu vou respondendo todo mundo que está lá. E isso que você falou, Gustavo, de fazer uma peça complexa, desenvolver um raciocínio e te enviar um vídeo, é muito interessante, porque isso cria um banco de dados de conhecimento. Sim, a ideia é essa. Sim, a ideia é essa. O professor Adriano perguntou se dá para fazer uma esfera no Shopping Mil, né? Dá para fazer. Sim. A gente precisa fazendo esses exemplos e indo colocando. Por exemplo, eu tenho pouco vídeo ali de programação ISO, porque não é o nosso dia a dia, mas quem quiser fazer exemplos mais complexos, alguma peça que conseguiu fazer e deu certo, utilizando o Sinotrem, manda para a gente publica e depois avisa todo mundo que tem essa biblioteca lá para acessar, né? Sim. Fernando, aproveitando a sua tela, se quiser mostrar o seu canal no YouTube aí também, fica à vontade, tá? Nossa, Fernando. Não conhece. Sim, quero sim. Você disponibilizou o link para eles, Guilherme? Isso, disponibilizei sim, ó, pessoal. cadcambrasil.com/inscrições-orgânico, é o link que está na tela. Vou passar mais uma vez aqui para vocês, na tela de vocês, tá? Mas é esse link aí, tá? cadcambrasil.com/inscrições-orgânico.
O Fernando aí faz diversos conteúdos gratuitos também aí no YouTube, disponibiliza. A gente gosta muito do trabalho dele, até por isso que decidimos trazer ele aqui para vocês conhecerem, tá? Eu e o Gustavo, a gente não consegue tirar todas as dúvidas de vocês às vezes, mas tem aí o Fernando aí, que é um cara muito bom produzindo conteúdo de qualidade para a gente, tá? Sim. Eu vou mostrar para eles, interessante mesmo, o canal do YouTube, inclusive eu uso muito o Sinotrem para fazer essas aulas lá para o pessoal. E essa questão de dúvidas, pessoal, deixa eu explicar um pouco para vocês da história da CAD/CAM Brasil. Sou eu, Fernando, que já tenho 17 anos, já trabalhando, já fui operador de máquina, programador, supervisor. Nos últimos anos eu me dedico somente a consultorias e treinamentos para o Brasil inteiro. Então, junto com esse outro cara da foto aí, que é o Renato, que é engenheiro mecânico já há 14 anos, nós decidimos criar esse canal e todo esse conteúdo. Eu cuido da parte de CAM e CNC, o Renato cuida da parte de CAD e de CAI. Então, nós somamos nossos conhecimentos para poder criar esse canal. E vai muito além do que um canal no YouTube e um Instagram, onde a gente disponibiliza conteúdo. Eu até comentei isso com o Gustavo, que a gente se encontrou na FEIMEC, que a gente tem todos os dias às 6h57 da manhã, alguns dias sou eu, outros dias são o Renato, a gente está às 6h57 da manhã todos os dias, ao vivo, no Instagram, para poder conversar com todos os programadores e operadores. Sabe por quê? Nós já tivemos em situação de precisar de uma informação e não tinha onde encontrar. Quando eu comecei minha vida lá atrás, a gente não tinha YouTube, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Então, nós decidimos ajudar essa turma. Então, o cara que vai para casa com aquela dúvida, passa a noite inteira preocupado, precisa fazer alguma coisa na sua empresa no outro dia, pode ser uma chance dele entrar lá às 6h57 da manhã, tirar a dúvida que ele precisa, porque a gente trabalha com casos reais dentro da fábrica, e poder produzir melhor e ter seu dia muito melhor a partir desse ponto, a partir desse momento que ele encontra com a gente ali. Então, vou mostrar para vocês aqui, deixa eu abrir. Fernando, o pessoal está perguntando se o seu evento vai ter certificado, né? Não, Eu acredito o evento que não tem sim. certificado. Deixa eu voltar aqui, antes de abrir o YouTube. Não é um evento com certificado. Qual que é? Deixa eu voltar aqui para a gente falar um pouco desse evento, né? Esse evento é o seguinte, vão ser 3 aulas que nós vamos fazer, eu e o Renato, falando principalmente sobre programação parametrizada. Quais são os principais erros que os programadores e operadores cometem quando fazem uma programação parametrizada e o que impede esses caras de se tornarem realmente especialistas em programação CNC. Isso vai ser na aula 1, nós vamos falar dos erros. Na aula 2, que é na quarta-feira, dia 1º, nós vamos falar dos acertos, o que estava errado e como é que ele acerta o que ele estava errando. E dessa forma ajudando todos eles a se tornar muito mais especialistas. E na sexta-feira, que é a terceira aula, nós vamos responder a pergunta que a turma que participar mandar para a gente, nós vamos responder todas as perguntas dessa turma aí. É um evento assim gratuito, nem foi pensada a questão de certificado, é mais no intuito de disseminar conhecimento para a turma mesmo. Nem Não, foi excelente. E o pessoal já está querendo para torno, hein, Fernando? Querendo programação parametrizada para torno? Exatamente aí, ó. Interessante. Às vezes os caras têm muita dificuldade de programar rosca trapezoidal, rosca redonda, polias, gornes, e eles precisam ter esses programas à mão ali para ser mais ágil, né? Quem trabalha em máquina CNC, aí, por exemplo, que trabalha na área de manutenção, precisa ser tudo muito rápido. Não chegou a peça, botou na máquina, pequenas alterações no programa, executou, desceu da máquina com segurança, sem quebrar a ferramenta, sem trombar a máquina. Mas nós podemos marcar sim, vamos combinar, vamos bater as agendas e vamos fazer também, eu vou preparar para essa turma aqui, as programações parametrizadas para torno. Manda para eles aí quais são as dúvidas. Tá vendo, ô Guilherme, o quanto é importante essa pesquisa, inclusive, que eu deixei aqui que a gente faz, para a gente entender o que a turma quer, quais são as dores, qual que é a mazela que o cara está passando, qual que é a dúvida que ele tem, e que a gente traga conteúdo que seja um conteúdo de valor para essa turma, né? Vamos bater a agenda e vamos fazer sim essa live de turma.
esse Sim, webinar. e pessoal, tem bastante gente perguntando aqui do evento, o certificado vai chegar por e-mail, né? Mas certamente vocês vão ter que falar com o Guilherme, porque vira e mexe ele tem que fazer, dar algum probleminha aí, quem não recebeu, fala com a gente, né, que o Guilherme depois ele manda o certificado, mas ele vai ser gerado automaticamente, né, depois para vocês aí, vocês têm que receber. Sim, Vou deixa eu pedir só a mostrar. compreensão de vocês. O Fernando, sua câmera deu uma travada. Se quiser tirar e voltar ela, eu acho que daí resolve. E enquanto eu dou o comentário aqui, tá, pessoal, em relação ao certificado. A gente sempre costuma fazer certificado aí para vocês terem um documento aí que comprova a participação nos nossos eventos. Ele tem um valor mais simbólico do que qualquer outra coisa, né? Mas um certificado de participação, atestando a dedicação que vocês tiveram em estar participando junto com a gente. Inclusive, agradecemos a presença de todos aqui. O Gustavo teve essa ideia aí de trazer parceiros, né? Começar a trazer parceiros para os nossos webinars também, para vocês começarem a ter contato com esse outro tipo de conteúdo, tá, pessoal? E espero que tenha sido bastante proveitoso. A gente já está com algumas ideias aí para os webinars futuros. Então, acompanhem sempre aí o nosso portal, CNC4U, para acompanhar as novidades. Não cheguei a mostrar para vocês, pessoal, vou até aproveitar aqui para mostrar aqui, então, o CNC4U e depois já libero para o Fernando mostrar a página dele lá no YouTube também, tá, pessoal? Ó, vou compartilhar minha tela bem rápido. Então, pessoal, aqui está o nosso portal CNC4U, onde vocês encontram diversos conteúdos que nós disponibilizamos, inclusive os próximos webinars, tá? Em relação aos certificados, eu acabei esquecendo de comentar, mas a gente tem um limite de 100 pessoas para ser enviado, né, do certificado. Todos os certificados eles são gerados automaticamente, mas eu só consigo mandar para 100 pessoas. Hoje aqui a gente já teve mais de 200 pessoas assistindo. Então eu consigo mandar para 100 e depois eu preciso esperar mais um pouquinho para mandar para as outras 100, tá? Então pedir um pouquinho da compreensão de vocês caso não chegue imediatamente o certificado. E caso passe um tempo vocês não tenham recebido, podem entrar em contato comigo, meu e-mail é oliveira.guilherme@siemens.com, que daí eu providencio o certificado certinho para vocês, tá? E para quem teve curiosidade, ficou interessado em baixar aqui o Sinotrem, né? A gente já viu a vantagem dessa ferramenta, vocês poderem testar o programa ali no meio do desenvolvimento, parar, simular, corrigir, sem ter o risco de colocar a máquina, né? Ocupar o tempo da máquina de produção, sem correr o risco de bater um eixo, sem correr o risco de quebrar uma ferramenta, tá, pessoal? Então, aproveitem essa ferramenta, ela é gratuita aqui, disponível no nosso site. O site é esse aqui, ó, www.siemens.com.br/cnc4u, e vocês conseguem baixar aqui o simulador de forma gratuita. Eu lembro que ao longo do treinamento o pessoal perguntou também, o meu não funciona no G91, né? G291 para ativar o modo ISO. Aqui a gente, pensando nisso, a gente já disponibilizou aqui no documento, aqui no nosso site, um documento especificamente mostrando como ativar o modo ISO, tal, tanto para torneamento quanto para fresamento, tá? Então, ele não vem por padrão ativado no simulador, você só precisa seguir esse passo a passo aqui desse documento, que ele te mostra certinho como você consegue fazer essa ativação, tá? E eu passo a bola aqui mais uma vez para o Fernando para ele mostrar para vocês o site e o canal no YouTube da Cádica Brasil. Isso. Eu vou entrar aqui. Minha câmera voltou aí, tá tudo certo? Voltou, tá na sua tela aí, Fernando. Fica à vontade. Beleza. Eu vou abrir o YouTube aqui. Esse aqui é o canal Cadicam Brasil, né? E a gente tem vários vídeos aqui, ó, inclusive falando sobre diversos assuntos, ó. Desenhos em software, SolidWorks, programação em CAM, projetos de superfície. Uma dessas programações, ó, caso vocês queiram ver também mais uma vez, essa programação parametrizada, ó, esse aqui foi um dos primeiros vídeos, quando a gente ainda estava começando o canal, né, que eu falei, a gente fazia no quadro, né, para explicando essa esfera. E aqui tem vários vídeos, né, falando sobre roscas cônicas, falando sobre desbastes. Então, nós temos esses vídeos, esse conteúdo gratuito aqui dentro do canal do YouTube,
E todas as terças e quintas-feiras nós estamos fazendo live às 20 horas, tá? Com assuntos diversos, assuntos que todos vocês nos mostram que é interessante. Então a gente faz isso ao vivo no YouTube às terças e quintas-feiras no YouTube, tá? Esse aqui é o nosso canal. Nós temos também, talvez, acho que o Instagram eu não vou conseguir abrir aqui, mas eu vou mostrar por aqui. Esse aqui é o nosso Instagram. Aqui, galera, no Instagram a gente tem um outro sistema. E nos stories acontece muito da gente ensinar o pessoal nos stories situações diárias. Eu estou dentro de uma empresa, prestando uma consultoria, um treinamento. O pessoal tem problema, tá na máquina, não tá conseguindo desenvolver, e eu vejo que é um assunto interessante, eu crio stories, gero um conteúdo ali na hora com situação real para todo mundo, para poder atingir todo mundo aí. E no Instagram é onde sai as primeiras informações, né? Dos conteúdos das lives, dias, horários e etc. Tá? E quem ainda não... Não, desculpa, tem só um colega que ele já falou, acho que mais de uma vez, que na máquina dele, no numérico, não aceita o modo ISO. Pessoal, o modo ISO é universal em qualquer CNC Siemens. Nesse caso, deve ser algum dado de máquina que o ISO foi desabilitado. Por exemplo, tem muito fabricante que acaba desabilitando o modo ISO Siemens e deixa o modo o G-Code mesmo. Então, depois fala com a gente que a gente olha o dado de máquina e passa para vocês, aí para vocês ativarem o modo ISO. Mas não é um opcional, nada, é só mexer num dado de máquina. Sim. Inclusive, esse foi um dos casos, acho que eu comentei até com você, né, Gustavo, que as últimas máquinas da Home, os últimos Centur 30D, ele estava saindo com um passo de pré-acabamento no torno depois do ciclo G71. Sim, você sabe que ontem eu estava falando com um colega que trabalhou com a gente, que ele está no México, e ele está com esse problema lá, e eu não me lembrava, cara, é tanta coisa. Eu falei, pô, mas quem que me mostrou isso daí, né? Aí a gente acabou conversando com o Hotline, aqui com o Rodney, que ajudou a gente, e passou o dado de máquina para ele fazer a alteração, mas vira e mexe acontece isso aí, né? Esse foi um dos casos que eu resolvi no Stories com a turma. Legal, é ótimo, isso é ótimo, cara. Eu peguei informação. Aí ajuda muito, nossa. Nós estamos aqui para somar junto com vocês aí. Pode contar sempre com a gente, tá? Quando precisar da gente, uma participação aqui com vocês nos webinars, o pessoal pedir, pode contar comigo aí. Quem quiser falar comigo e com o Renato, segue a nossa página lá no Instagram, CAD-CAM Brasil, que a gente sempre, na medida do possível, a gente vai respondendo todo mundo que a gente consegue lá no direct. Perfeito, Fernando. E espero que vocês tenham aproveitado aí também essa novidade. Foi uma idealização do Gustavo aí trazer parceiros, né, para a gente estar trazendo mais conteúdos diversos aqui para vocês estarem conhecendo. O convidado de hoje aí, primeiro, nossa cobaia aí, foi o Fernando. Espero que tenha sido um conteúdo muito proveitoso para vocês. Para mim, pelo menos, foi excelente aí conhecer um pouco mais sobre a programação parametrizada, conteúdo de primeira aí, pessoal, e confiram os demais trabalhos aí do Fernando junto com o canal dele aí no YouTube e nas redes sociais também. E, ademais, a gente fica sempre à disposição de vocês em qualquer dúvida que vocês tenham com o comando Siemens, tá? Eu e o Gustavo trabalhamos todo dia aí para atender vocês e tá solucionando problemas que vocês estejam encontrando. Não deixam de sempre estar acompanhando o nosso portal, o www.siemens.com.br/CNC4U, né, o 4U, que lá vocês vão estar sempre atualizados dos nossos próximos eventos, assim como este, tá? A gente ainda não tem definido o que vai ser, mas tenho certeza que vai ser uma surpresa agradável aí, um tema bastante relevante para o mundo da usinagem. Ok. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, agradecer ao Guilherme, ao Gustavo, a possibilidade de estar aqui, de dividir esse conhecimento, essa vivência que eu já tenho aí, afinal de contas são 17 anos já dentro da usinagem, dividir isso tudo com vocês, e que precisarem, podem contar com a CAD-CAM Brasil aqui, que a gente está aqui por vocês. Legal, Fernando, obrigado, agradeço você, ao pessoal, né,
teve bastante gente bem participativa aqui, achei bem legal. Aí a gente vai tocando aí para os próximos. Beleza, pessoal. Então, tá bom? Fazer os comentários de fechamento aí. Quem não conseguiu assistir o treinamento completo, fiquem tranquilos. Vai ser enviado daqui mais ou menos 1 hora um e-mail para vocês com o link do treinamento gravado, tá, pessoal? Aí vocês conseguem assistir com calma, tanto na nossa plataforma aí, o 23, que a Siemens tem disponível, quanto no canal do YouTube, assim que o vídeo estiver disponível, tá, pessoal? Provavelmente amanhã. Em relação aos certificados, um pouquinho de paciência só. Tentar mandar aí de 100 em 100 pessoas, vamos ver até quando eu consigo mandar todos. Você não conseguiu, não chegou a receber, pode entrar em contato comigo, que a gente vê isso para vocês também, beleza? Então, ademais, agradeço aí a participação do Fernando, foi excelente essa primeira experiência que a gente teve aqui com um convidado. Espero que volte muitas mais vezes, o pessoal já está pedindo aula de torneamento aí também, e até, por que não, outros conteúdos. E agradeço também ao Gustavo aí pela participação mais uma vez, pela ideia, pela sugestão, está sempre trazendo aí conteúdo de qualidade para o pessoal. Isso aí, galera. Um prazer. Legal, Guilherme. Obrigado por você por organizar, porque eu sei que é trabalhoso. E, ô, Fernando, só uma curiosidade, tá frio aí em Goiás, ou? Rapaz, ontem estava 4 graus aqui, Gustavo. Nossa Senhora! Não, meu amigo. Isso aí é Sibéria para você. Aqui nós não estamos acostumados com esse frio, não. Aqui só tinha 2 temperaturas, ou quente ou muito quente. Esse ano está sendo novidade aqui para gente. Ó, Gustavo, estamos pedindo. Teve um colega aqui que pediu para a gente trazer um treinamento de 5 eixos, né? Só uma observação. A gente nunca fez, pessoal, de 5 eixos, porque a primeira coisa que o Sinotrem, para liberar a máquina com 5 eixos, a gente precisa colocar a licença, né? Agora, se do pessoal que está ouvindo aí, quem tiver uma real necessidade, que tem a máquina 5 eixos, chama a gente depois aqui no WhatsApp ou via e-mail que a gente conversa, né? Porque aí a gente vai pensar numa maneira aí, porque a gente já tem uma demanda grande de pessoas que interessadas no treinamento de 5 eixos, aí, como 5 eixos é bem mais complexo, lógico, né? Você não vai conseguir em 1h30 falar num webinar, mas aí a gente pensa em alguma coisa e aí a gente vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu estou criando uma lista aí de interessados em 5 eixos, depois a gente vai conversando, só me mandar aí no WhatsApp, ou me manda um e-mail, o contato, que máquina tem, qual é a empresa, e depois a gente vai tentar atender todo mundo aí. Legal, pessoal. Valeu, Gustavo. Obrigado, Fernando, mais uma vez. Obrigado pela participação de todos vocês aí. Mantiveram firme aí durante essa noite fria aí, mais de 100 pessoas o tempo todo assistindo a gente. Para vocês que a gente faz esse tipo de conteúdo, e espero que seja sempre um conteúdo muito bem aproveitado por vocês. Qualquer necessidade, só chamar a gente aí, contem com a Siemens sempre que precisar. Um abraço, galera. Um abraço para todos vocês. Legal. Tenham uma boa noite. Boa noite. Tá bom.